Eu era um bosta e tu não queria me pegar. Imagina, e ela vai voltar. Lembrando aquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga. Eu vou pegar e Yara Yara. Só eu vou pegar e Yara Yara. Sua